Gênesis 41, versículo 1. E foi ao fim de 2 anos que o faraó sonhou. E eis que estava perto do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. Amém. Esse estudo ele é tão lindo, maravilhoso. Você falou que é o que mais você gosta, né, irmão? De toda a porção da Torá. Não, você não gosta de vários, né? Mas esse é mais... Sim, todos são lindos, né? Realmente. Mas... Ok. Meu bem, você passa para mim quando precisar, por favor. Eu falo porque... Eu já passei isso. O que o José sofreu na mão dos irmãos e teve que... Né, depois ver os frente a frente, assim, é muito forte. Né? Muito forte, muito bonito. E na Armand Breslev ele fala assim: feliz aquele que consegue vencer todos os obstáculos, cumprindo e terminando uma ação válida. Cumprir a sua trajetória sem saltar etapas. E para cumprirmos a nossa trajetória sem saltar etapas, nós precisamos vivenciar, sentir todos os pontos de quebras na nossa vida. O Kaká antes corria maratona, ele fazia essa de dezembro, né? Na meia maratona aqui da Pampulha, Kaká corria. Hoje ele não consegue correr, mas no próximo ano... Mas tem muitos anos, né, você que não corre? Não, tem uns 4, 5 anos que ele correu a última vez. É? Tem uns 4, 5 anos que ele correu. Ele sempre correu, porque a Kaká gosta de correr. Hoje ele corre atrás do Eterno, né? Então, assim, o Kaká corre, ele tem personal lá e tal, que ele controla. O que acontece? Agora, se eu quiser percorrer a maratona, meia maratona lá do Mineirão, da Pampulha, eu consigo? Consegue. Mas eu vou cumprir na... Você não vai na mesma passada, você pode chegar em último, mas você vai conseguir. Mas eu consigo. Você consegue. Correto? Consegue. Só que cada ponto que você passa, tem um pessoal ali que fica para te entregar um bilhetinho e comprovar que você passou. Então eles vão gastar ali 1h30, 90 minutos, para que todo mundo passe naquele ponto. Aquele lá são 22 quilômetros, né? Exato. Aí eu, na minha passada, no passo do elefantinho, como diz o Kaká, eu vou passar no outro dia. Quando eu passar nesse ponto, vai ter alguém lá me esperando? Não. Vai passar nesse ponto? Não. Mas eles esperam até a última pessoa, lá na lagoa. Mas tudo tem limites, né? Tudo tem limites. Tem um limite de duração. Tem um limite de duração. Até aquilo que o seu corpo aguenta também para você fazer. O que eu quero falar com isso? Todos nós, almas viventes, descemos com uma possibilidade de fazer uma trajetória nesse mundo. E para cumprirmos as nossas trajetórias, nós precisamos entender as nossas limitações. As quebras do caminho. Não adianta eu percorrer 22 quilômetros, meia maratona da Pampulha, sem passar nas paradas que eu tenho que comprovar que eu passei ali. Eu posso fazer o percurso em 55 minutos, mas se eu não tiver como comprovar aquelas paradas, eu não vou levar o meu prêmio. Para eu fazer o meu percurso nesse mundo, eu preciso parar nas minhas quebras. Ah, Silas, o Eterno fala que a gente vai ter vida boa, que a gente vai ser feliz. E quem disse para você que as quebras não são para trazer para nós felicidades e livramentos? Então, é isso que a gente precisa compreender e é sobre isso que eu quero falar nessa paraxá. Sobre entender um pouquinho do nosso percurso, do nosso caminho. José construiu todo o seu caminho, passando por todas as paradas, sentindo todas as quebras possíveis.
E uma grande quebra que ele passou foi a morte de sua mãe. Uma grande quebra. E depois desse processo, que ele teve a perda da sua mãe, não, o que está pegando? Que ele teve a perda da sua mãe, e logo após, ele foi vendido como escravo. Passaram-se anos. A vida segue, toda a trajetória, parando em todos os percursos, para que ele possa chegar no seu ponto com mérito, receber os seus méritos. Para eu receber os méritos da minha trajetória, em todo ponto de parada eu tenho que parar. E quando começa a vida dele, ele fez lá, falou do copeiro e do padeiro, o copeiro sobreviveu. Faraó tem 2 sonhos. E ninguém consegue decifrar os sonhos. Aí vem um cidadão que foi abençoado pela vida de José. E ele fala para o faraó assim: imagina se você quer ajudar uma pessoa diante do rei. Você ia falar dessa forma? Olha, tem um jovenzinho ali, um hebreu. Ele fez, né? Escravo do capitão, da guarda, não Zé nada, que um dia lá, por sorte, eu tive um sonho lá e você sabe que ele até acertou esse sonho. Ele passou credibilidade, ele falou as qualidades de Yosef. Não. Claro, Rachan. Porque é na nossa Mas trajetória. também o rei devia estar desesperado, né? Sim. Ô, Ciro, Mas entenda uma coisa. Quem que vai ajudar você nessa trajetória? Com as suas quebras? O Eterno. Não é o homem. Não espere méritos no homem. Você tem que ter méritos em Deus na sua trajetória. Porque se esse jovem copeiro, ou senhor copeiro, não sei, se ele tivesse colocado Yosef como muito grande, talvez o rei poderia mas se José também não tivesse pedido nada para o copeiro, ele não teria ficado não mais teria um ficado ano. mais um ano. Sim, tudo tem um si. eu acho que ele já era diferenciado, porque tudo que Não, ele com tocava certeza. prosperava, e ele já tinha uma Ele fama era de- diferente. né? Ele já Mas era o que eu bem quero falado ali. que vocês entendam o seguinte: na sua trajetória, não conte com as pessoas, conte com a Hashem, tá bom? Nas suas quebras, não peça socorro a pessoas, fale com Deus. Essa é a quebra que nós precisamos construir na nossa vida. Nós precisamos dos amigos, precisamos das pessoas, mas nós não vivemos sem a Hashem. Sem Deus nós não conseguimos viver. E nós precisamos dessa conexão, essa busca em Deus. Não é o copeiro que vai trazer para mim uma solução e vai falar com o rei que eu existo. O Eterno vai criar uma solução e dentro dessa solução o Eterno vai me levar aonde eu vou estar. Para que nós conseguimos compreender essas histórias, nós precisamos entender os sonhos. Eu falei no último estudo, o Eterno criou 6 sonhos para desenhar toda essa história. E durante esses 6 sonhos, Yosef estava totalmente conectado. As nossas quebras não podem nos afastar de Hashem. As nossas quebras não podem nos afastar de Hashem. Então fala, Alexandre. É porque, na outra paraxá, José, como pediu, ele adiou... Sim, isso que o alemão falou. Deixa eu concluir, no final Mas a gente não foi bate vontade papo. do Eterno tudo isso? No final a gente bate um papo e fecha a situação. Foi tudo é permissão de Hashem. Lá eu quero que vocês entendam assim, o José lá no Egito e o Alexandre no seu Egito aqui hoje e agora. Trazendo a paraxá para aqui agora, você precisa entender que na sua vida tem quebras. E essas quebras é para o seu bem. E você precisa conectar com a sua história para você alcançar o seu objetivo. O objetivo de percorrer. Não adianta você correr a Lagoa da Pampulha
em 50 minutos se você não passou nas quebras. Tem que passar nos pontos para confirmar que você passou ali. O Eterno deu a sua alma para uma trajetória. Você precisa passar nessa trajetória construindo. Se você passar sem construir, o seu caminho foi inválido. Nós temos que validar o nosso caminho. E quando o faraó escutou falar desse jovem hebreu, escravo do faraó, o faraó já estava angustiado. Mas ele precisava saber alguma coisa. E apesar do lado negativo que foi falado desse jovem, o desespero de faraó, falou, traga esse jovem, e ele conseguiu decifrar o sonho? Não, ele não conseguiu. O que ele falou com o faraó? Diante da oportunidade, esse é o grande mérito de Yosef. Diante de uma grande possibilidade, se eu não engrandecer o nome de Hashem diante de uma quebra, de uma oportunidade, o que acontece? Eu perdi. Por isso que nós falamos, quando a gente recebe uma bênção, o que a gente fala? Ai de mim, se não lembrar de ti, ó Jerusalém, que a minha língua agora no céu da boca. Lembra disso? Pela força da minha destreza. Pela força da minha destreza. Então, o que é isso? Consciência. Se não tivermos consciência daquilo que nós estamos construindo nesse mundo, com Hashem não faz sentido. Sem Deus a nossa vida não faz sentido. Quando Yosef chegou diante do rei, ele não assustou. O rei falou, tem essa situação. E você adivinha? Ele falou assim, eu não. O meu Deus. Para Hashem. Quem traz a solução para você é o homem ou é o seu Deus? É o Eterno. Quando você estiver diante de uma posição, só tem aquela situação, se não for engrandecer o nome de Deus, estou fora. Falo do caso do Willer. Ele lutou por concurso, chegou, não, sábado eu não trabalho. Não, mas tem que trabalhar, não trabalho. Quase um ano, né, meu bem? Quase um ano essa peleja. Liga para ele na terça-feira, amanhã, quarta-feira, você tem que vir. Ele tem que desmarcar todos os pacientes do consultório e ir lá para o concurso. Todo esse período, todo o tempo. Liga para ele sábado, ó, você tem que chegar aqui 8 horas da noite. Ele tem que ir 8 horas da noite. Foi todo esse processo. Agora, final dos tempos de milagre, o portal está começando a fechar. Ligaram para ele, agora você está junto com a sua esposa. Todo domingo vocês vão trabalhar junto. Para o Hashem? Agora, se ele quer uma etapa dele e fala assim, não, eu passei no concurso, Deus deixou passar, e agora eu vou ficar no sábado. Porque eu sou médico, eu trabalho tudo pela vida. Existem argumentos na nossa mente, mas existe a sua consciência. E o Eterno quer trabalhar na nossa consciência. Você, diante da situação, não, se não for engrandecer o nome do meu Deus, para mim não faz sentido. Eu tenho uma crença, eu tenho um Deus, e tudo que eu faço é permissão de Deus. E se Deus tem isso para mim, vai abrir a porta que eu quero. Eu quero trabalhar com a minha esposa. Nós passamos o concurso para trabalharmos juntos. Para o Hashem? Assim a gente consegue. Vamos, meu bem? E de repente, do nada, José agora, ele é o governador. O homem que estava ali, chefe, desprezado, o copeiro falou que era um Zezinho, e agora ele é o Zezão. Zezão. Agora, o que o copeiro vai falar com ele? Vai servi-lo. Olha como que é interessante processos na nossa vida. Agora, e agora, José? Você está no lugar de destaque. Como será você? Quem é você? Eu só vou conhecer você quando você estiver em cima da sua bênção. Quando você alcançar o seu objetivo, quem é você? Quantas pessoas, se tiver uma meia promoção, ele já não conversa com seus amigos em outra sessão? Quantas pessoas, se tiver uma mínima ascensão, o outro já não serve? Quantas pessoas se tornam chefe, se torna carrasco dos amigos? E agora, você, José, tem todas as possibilidades de fazer o que você quiser. Você está agora
responsável por Egito. Todo mundo que quiser qualquer coisa fala com José. Se você não passar na sua vida por todos os caminhos e todas as quebras, quando você está diante dessas possibilidades, você não tem estrutura emocional para alcançar aquilo que Deus tem para você. Entenda que as suas quebras são para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Ok? Então entenda isso. Se você conhece o seu passado, então você consegue entender o seu presente. E agora, José, eu tenho um caminho, eu sei o que eu estou fazendo, o Eterno me avisou, meus irmãos vão curvar diante de mim. Nós temos uma solução e o Eterno está me usando para esse processo. Eu não sei como será o futuro, mas sabendo do meu passado, estou consciente do meu presente e eu vou saber projetar o meu futuro. Como você vai projetar o seu futuro? Conhecendo o seu passado. Quando você conhece o seu passado, você conhece a sua estrutura. Todarabá, o Eterno te abençoe. Quando você conhece o seu passado, você conhece a sua estrutura, você sabe quais são os seus limites. Se você não conhecer os seus limites, se você não tiver história, você é uma pessoa que está passando pela vida. Nós não estamos aqui para passar pela vida, nós estamos aqui para construir um mundo. Gente, é tão difícil. Muitas vezes dá vontade de desistir, porque as coisas ficam difíceis, ficam confusas. E você tem que voltar para o seu passado, ver onde Deus está te levando, de onde Deus tirou. Tem uma passagem que fala de Jeremias, esqueci que ele fala do passado, você lembra? Tem até uma música que fala do passado, que a gente recorda do passado. Eu vou lembrar daqui a pouco. Lamentações, então quero trazer a memória. Quero trazer à memória aquilo que traz em mim Que esperança. O que dá esperança? É eu olhar para o meu passado e ver como que Deus foi bondoso comigo. Como que Deus me sustentou durante toda a minha trajetória. Se eu cheguei até aqui com a mão do Eterno, o meu futuro também, o Eterno vai conduzir. Quem é você? E agora, José, quem é você? Quem é você? Você precisa saber quem é você e aonde você quer chegar. E para isso nós precisamos controlar todas as nossas emoções. O que atrapalha a nossa vida? As nossas emoções. O que acontece conosco? 90% das vezes que ficamos chateados são futilidades. 90% das confusões que acontecem no mundo, nos lares, são futilidades. Você conhece o seu passado? Você sabe que você não suporta muita coisa? Você tem que saber os seus limites. Por que as pessoas estão entrando em desespero? Porque quantas pessoas estão morrendo no trânsito? Futilidade. Porque uma pessoa está lá no celular, atrasou lá conversando alguma coisa, e quando você fica buzinando, quando ele arranca, não dá para você passar no sinal. Aí você avança o sinal para brigar com o cara, vem um outro carro lá embaixo no seu. Futilidade. Você não sabe o que está acontecendo no outro lado. Meu amigo, cada um de nós somos o mundo. E cada um de nós agora estamos vivendo uma situação que eu não sei o que está acontecendo no seu mundo. Mas pode ser que algumas das situações são futilidades. São coisas que você não precisava falar. São coisas que você podia deixar passar. Mas você fica criando futilidades. E essas futilidades tira você do processo, que são 10% das coisas que realmente nós precisamos aprender a lidar. Quando você está no foco da futilidade, você não está no foco daquilo que o Eterno tem para você, para o seu crescimento.
As futilidades, as distrações, são para distanciar você da onde o Eterno quer levar você. Distrações na nossa vida não são testes do Yetzer-Hará. As distrações e futilidades são escolhas nossas. O Yetzer-Hará, ele vem até a nós com um processo de elevação, de transformação. Mas só que nós criamos tantas emoções, tantas futilidades em nós, que nós nos tornamos pessoas chatas. Ontem o Cacá postou um texto bonito, maravilhoso, lá na DM. Pró-Machia, antes-Machia, isso não interessa. O que interessa é a gente tirar de nós as nossas chatices e ter uma vida plena agora. Não adianta você ficar descontrolado com futilidades. Isso não vai mudar a sua vida. Não adianta eu ficar chateado porque o Galo foi campeão. Isso não vai mudar nada em minha vida. Mas pessoas perderam vida por causa de futebol, futilidades. Pessoas, familiares brigando. Eu falo da minha família, que tem os grupos cruzeirenses, atleticanos, brigam. Aí não tem mais filtro. É tio, é primo, é sobrinho, já não tem mais padrão. Porque é o meu ego, Sabe o que é a aconteceu, futilidade. Eles soltaram um rojão dentro da empresa. O que é isso? Dentro da empresa. Eu estava lá ontem, numa xerifada. Gente, que susto. Eu levantei dessa altura da cadeia, soltaram um rojão dentro da empresa. Isso nunca aconteceu. Um tanto de cachorro que morreu. Imagina a falta de noção de uma pessoa dessa, Ciro. Sem Gente, noção. a futilidade, Uma besteira. ela toma conta de nós em todos os níveis. Futebol é classe A e classe Z. Todos somos envolvidos. E é o nosso ego. Torcer é o meu ego. Não é nada mais do que isso. É o meu time que você não investiu um centavo. É o seu time tem que ganhar. E se o seu time ganhou, você não quer saber, eu vou soltar rojão na empresa. É 3 horas da manhã, eu estou passando na rua de carro com som alto gritando. Pronto, acabou. É o meu time. E o outro? O outro não me interessa. Isso acontece, não é com Cruzeiro e Atlético. É futebol em geral, isso é no mundo. É o meu ego, são as futilidades, esses 90% que destrói a humanidade. Porque nessas futilidades não tem o Yetzer-Hará, porque o seu ego já está todo dominado. É o meu eu. Não é gostar de um esporte sadio, você assistir um futebol sadio. É bonito o esporte, assistir um vôlei, assistir um show sadio. Nós temos que saber entender que as futilidades, elas atrapalham a nossa vida. Ô Silas, e quando estão envolvidos em bandos também, né? Digamos bandos, multidão, perde-se noção do que é certo, do que é o errado. Não tem, perde-se princípios. Não tem princípio. Não tem O que limite nenhum. acontece? Soltou a boiada, né? É isso. Onde passa um boi, passa a boiada. Completamente E ali irracional, você perde. né? É irracional, é irracional. Irracional. É irracional. Nossa, Outro eu já fui em geral lá de Cruzeiro, quando a gente ia, não tinha nem espaço de você ficar lá e a gente gritando, mexendo, e brigando. Aí quando Caindo xixi na cabeça, a gente feliz da vida. Na geral. É mesmo, cara. Verdade. No geral, era barato, é onde é todo mundo, xixi caindo na gente, a gente gritava, não. Porque se você fosse no banheiro, você perdia o lugar. Aí você tinha que fazer xixi no copo e jogava O que lá. é isso? Porque é confusão, assim, é irracional, é um bando Totalmente. de gente irracional. E Isso é quando, irracional. e quando você fala assim que é futilidade, traz pra gente focar no importante, né? Foca naquilo que é importante. 10% gente. que é importante, cara. 90% não vai mudar a sua vida em nada. Não. Por que São todos nós futilidades. gostamos de futilidade, né? Incrível. Eu estou falando futebol, mas eu não queria que você ficasse no futebol. Eu queria Sim, que você geral. entendesse na sua vida É. quantas futilidades, Mas é muito. quantas confusões, quantas tristezas você já viveu por causa de E futilidade. picuinha. Eu gosto Porque muito dessa expressão. você foi fazer o Kabbalah Shabbat, o seu filho
deixou a taça cair, o vinho nesse negócio, na toalha. Você xingou, ficou brava com o menino ficou sem jeito. Acabou. Kadosh Baruch vai embora, virou mecânico. Entender que isso é futilidades. Não, estou falando de você, meu irmão. Eu estou falando que são essas futilidades. Quantas vezes você pensa que alguém falou algo de você que não falou e você fica triste, fica com raiva das pessoas? Quantas vezes você fala assim, eu acho que fulano gosta de mim. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Futilidades, não vai mudar nada em sua vida. Se Yosef tivesse pegado futilidades, ele tinha perdido totalmente o controle. E agora, José, controlo as minhas emoções e vou seguir para os 10% que são ideais da minha vida. Gente, futilidades diante de nós. Temos que tirar todas as futilidades da nossa vida. Todas. É difícil. É possível. É possível. É possível. Olha, eu conheço pessoas que tiraram futilidades imensas na vida deles. Que eles viviam aqui. Tiraram. E hoje são concursados, trabalham em altas empresas, era pessoa que ficava na sarjeta. Futilidade, tirou a futilidade da vida. Se você pensar assim, olha, eu quero uma vida diferente, eu vou procurar. É fácil? Não. É difícil, mas é possível. Mas quando se torna possível? Quando você conecta com os 10% de techuvá, de retorno para o propósito da sua vida. O que que acontece? Enquanto eu estou na futilidade, esses 10% não existem. Não existem esses 10%. Enquanto eu estou na minha futilidade, bau. Quantas pessoas Soraya falou, Silas, olha como está a Praça 7. Não tem ônibus. Como que esse povo desceu para a Praça 7? Andando. O ônibus está de greve. E vai andando. Como que vai? Eles vão correndo, Silas. Mas para o trabalho eles não vão, mas para trás do Como carro que eles chegaram na Praça 7? Correndo. Como o show foi começar 2 horas da manhã? Silas, eu não Tá, dormi à noite. Silas, tem que ver tá, como é que foi a turma do dominado carro. também. 3 horas da manhã, passou o time do carro, mó gritaria. Ninguém dormiu em casa. Mas entenda, eu estou falando da futilidade. Existem pessoas que, se não tiver essa futilidade, ele não tem vida. Entenda isso, gente. Existem pessoas que a vida deles é simplesmente isso, eles não têm mais nada. É somente essa futilidade. Entende? Que isso faz parte. Você tem que ter um lazer, você tem que ter um momento de tranquilidade. Mas quando isso, a sua vida é só isso, você não está num passo da transformação do retorno, que é aquilo que nós queremos aqui. Nós não queremos as futilidades, nós queremos entrar nesse 10%. Quando você entra nesse 10% que nós precisamos aprender a lidar, você começa a transformar a sua mente. E quando você começa essa transformação, você começa a viver. Enquanto eu estou na futilidade, eu não vou viver. Existem pessoas que vão viver 120 anos de futilidade e vão embora. E existem outras que com 3 anos já estão conectadas nesses 10%, que é o caso do nosso pai Abraão. Com 3 anos ele já começou a procurar Deus. E Deus foi revelar para ele aos 75 anos e ele não perdeu a fé e a sua busca. E não gastou tempo nas futilidades do mundo, 90%. O que eu e você temos que fazer? Controlar as nossas emoções. Porque tudo o que nós temos, tudo que tem um começo tem um fim. Tudo que tem um começo tem um fim. Tudo na vida tem um fim. Essa paraxá quer dizer o fim. Chegou o fim. Chegou o fim das futilidades na minha e na sua vida. Chegou o fim das futilidades. Chegou o momento de eu querer fazer diferente. Chegou o momento de eu querer ser Yosef na minha família. Chegou o momento de você querer ser uma pessoa diferente. Gente, meus queridos irmãos, não adianta a gente tentar viver uma vida religiosa apenas no Shabat. Não adianta se você querer pegar Sidur e decorar Sidur. Eu tenho facilidade de decorar, eu praticamente o decoro. Se me perguntar uma coisa, eu vou localizar.
eu tenho essa facilidade, mas isso muda a minha vida? Não, isso é futilidade. Saber página que tem uma coisa é futilidade. O que é que isso muda? O que muda é você praticar aquilo que você O conhece. que muda é a ação, né? São as ações. E aonde são as ações? Nos 10%. Tudo que começa tem um fim. Você morre de dó das pessoas da África, não morre assim? Não. Não, não. Assim, Fala normalmente, tem o dó das pessoas, assim, não mudou o quê? Não mudou nada. Assim, no sentido... eu pensei que você está falando porque do trabalho lá, tá? Entendi. Comunicação, tá vendo? As comunicações. E expressão. E expressão. O que acontece? Tudo, meu filho, tem um começo, tem um fim. Como você vai fazer o seu fim? O fim da nossa jornada vai ser como o começo? Como nós começamos? Poxa, começamos no braço das nossas mães, amamentando, no peito, maravilha. Levou um tapinha para chorar? Baruch Hashem, estou funcionando, estou respirando, preciso do choro. Já pulei no peito da minha mãe, feliz da vida, amamentando. Entrei nesse mundo amamentando, feliz, com afeto, com carinho. Por que eu não continuo nisso? Por que eu vou para outros caminhos? Por que eu vou construindo outros caminhos? Hoje eu estava falando com a Ângela e com o Lio, falando no livro, aonde vocês vão chegar com Yosef? O importante não é o que ele vai estudar, o que ele vai ser, o que ele vai ter. O importante é o que você vai fazer nele agora, qual vai ser o caráter de Yosef, como vai ser a postura. Oi? Posso falar um minutinho? Só um minutinho. Como vai ser a postura de Yosef quando ele tiver com 13 anos? Qual vai ser a postura de Yosef aos 21? Qual vai ser a postura de Yosef aos 50? Quem vai fazer isso? É o Lio e a Ângela. Depende do Lio e da Ângela. Se o Lio letorar, ele vai letorar. Se o Lio não letorar, ele não vai letorar. É sério. O Eterno dá uma alma para nós, mas aonde ele vai chegar? Mas isso também tem a ver com caráter, né? A pessoa já nasce com a índole boi, vai ser igual. O Igual tem os Alexandre, casos, todo mundo estudou Torá, cada um foi para um lado. Você Não, falou aqui do pastor não. lá que educou a filha e... Ah, não, deixa eu não atrapalhar essa aula. Silas, Visão, né? Você lembra que você ficava lá na porta da sua casa, da Soraya lá dentro, lá naquele Lá no Santo naquela Inês. classe. Eu levava a Sara para poder estudar lá com vocês. Sim. Ali começou na outra parte de religião. Sim, Foi? foi. Então A vocês transição. vieram estudando, Sim. transformando cada dia mais com seus estudos. E eu ficava lá olhando, lá, esperando ela lá fora. Um dia a Sara falava, vamos entrar, o Silas ficava lá me chamando, eu entrei lá para dentro. Estava lá o Lio, a namorada dele, mais a sua filha. Era namorada ainda. Na época é. Entendeu? Sim. Então era um ambiente maravilhoso. A Soraya fazia um café pra gente, logo que acabou. Futilidade. Mas era bom. Aí a gente Mas começou é ali. bom café, né? A gente começou ali, mas foi maravilhoso, foi uma Sim. transformação na minha vida, Sim, mas- transformação na Sara. A Soraya era professora de matemática, ela é professora da Sara. Então, através da Sara, nós somos. Chegou aí a igreja até lá em casa, quantas vezes Reunimos lá, foi. entendeu? Ia lá para casa, fazia lá. Uma Mas foi uma transformação. transformação de Nossa, fora de sério. Hoje nós estamos aqui na Torá, estudando coisa que não estudava naquela época. pois é, Baruch Hashem, isso é transformação. Ah, Esse, então. respeitar as quebras. Mas quando eu falo, tudo tem começo e um fim, porque essa fala eu vou falar logo adiante. Olha, tudo tem um começo e também tem um fim. Quando nessa paraxá passada nós falamos de Tamar, a nora de Judá, ela sabia que ela tinha que gerar filhos. O Eterno deu para ela essa convicção que reis sairia profetas do ventre dela. Ela lutou e conseguiu trazer seus filhos. Foi fácil? Difícil.
Ela manteve no propósito? Manteve. Ela foi justa quando foram buscar Tamar para que pudesse colocá-la na fogueira de fogo, no fogo, porque ela era viúva e estava grávida. Ela falou quem era o pai da criança? Ela não falou. Ela só mandou, fala de quem tem esse anel aqui, ó, que é o pai da criança. E Judá fala assim, ela é muito mais digna que eu, porque eu sou o pai. Tudo tem um começo e tem um fim. Foram anos de sofrimento para Tamar? Lógico que foram. Foram, que ela foi... Sofrimento, volta pra casa. buscando aquela angústia, aquela luta, mas tudo tem um começo e tem um fim, tem as quebras. E ela trouxe rei Davi, Baruch Hashem. Aí nós vamos ver agora a esposa de Potifar. Ela também teve 100%, 1000% de boa intenção, porque ela viu que de José descenderia alguma coisa boa. E ela falou assim, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte disso. E ela entrou no processo. Só que dentro do processo ela não compreendeu. Ela se deu, ela quebrou etapas. Mas a intenção dela foi totalmente boa. E olha que como tudo tem começo e tudo tem um fim. E de repente, Yosef está preso, está lá na cadeia, e ele cai de paraquedas na casa de Potifar. E a mulher de Potifar agora é a sua sogra, Baruch Hashem. Por isso que não podemos falar mal da sogra. A sogra tem uma boa intenção. Ah, depende. Olha que interessante. Tudo tem um começo, tem um fim. Você conhece a sua história do passado, você conhece o presente e você pode projetar o futuro. Mas o futuro, às vezes, você não entende. Mas você tem que conectar com esse raciocínio. E olha como tudo tem começo e tem um fim. Aí nós chegamos em Asnat, filha de Diná. Olha como que foi confusão a vida dessa menina. Que sofrimento. Mas de repente ela está com seu tio. E faz parte desse processo maravilhoso. E dentro desse processo, começo e fim, o Eterno dá para José o filho. E para Asnat. E olha o nome da criança, Menashe. Pois me fez esquecer, Deus, todas as minhas penas da casa de meu pai. Mas da casa de qual pai? Da casa de Diná e da casa de Yosef. Yosef e Diná sofreram muito. E Asnat também. Apesar de Simeão ter falado, eu vou te ajudar, sofreu. Foi também vendida como escrava. E caiu lá em Potifar. Começo e fim. Tudo tem um fim. De escrava ela tornou agora a mulher de seu tio. E a governadora do Egito. Gente, e eles têm um filho e juntos, imagina eles chorando e fala, vamos chamá-lo de Menashe, pois me fez esquecer, Deus, todas as minhas penas da casa de meu pai. Tudo que nós passamos, tudo que aconteceu com a minha mãe, está no passado. Hoje nós estamos aqui, vamos seguir com fé, porque Deus tem algo bom para nós. E Deus dá outro filho, eles colocam o nome de Efraim, pois me fez frutificar, Deus, na terra da minha aflição. Na terra da sua aflição, Deus vai fazer frutificar. Esses são os caminhos e esses são as passadas que nós precisamos entender. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que que no Shabat nós nos abençoamos as nossas filhas, nós falamos que Deus te faça como Sara, Raquel, como Sara, Rebeca, Raquel e Leia? Por que nós não falamos que Deus faça com os nossos filhos como Abraão, Isaac e Jacó? Por que que nós não falamos isso? Não era o correto? Por que você não abençoa os seus filhos com o nome dos patriarcas? E você abençoa com o nome de Efraim e Manassés? Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Efraim e Manassés foram criados no palácio do faraó,
com tudo à sua disposição, todas as riquezas do Egito, todas as, como que chama? Todas as regalias do Egito, mas eles manteram firmes, seguindo o caminho de Hashem. José também era um cara que ele perdoava muito fácil, né? Ele tinha um coração muito puro, né? Não é só o fato de você aprender a perdoar, é o fato de você, esse fato Ele de esquecia o passado, né? não é esquecer, não perdoar é futilidade, você não muda o A passado, personalidade dele era outra. esquece o que aconteceu, não vai mudar, você não conserta o passado, acabou, passou, papel rasgado, taça quebrada, no casamento a gente não quebra a taça? Tem jeito, quebrou, passou, o que passou, não vai voltar mais. Então ele falou assim, olha, que Deus nos fez esquecer, vamos para frente. Aquela situação que nos entristeceu, morreu. É vida que segue agora, Efraim. É vida que segue. E nós abençoamos nossos filhos como esses dois, Efraim e Manassés. Por que, filhos? Porque eles foram criados ali no Egito, No meio de vários deuses, né? no meio de vários deuses, com toda a regalia que aquela terra Na oferecia, cultura deles, né? naquela cultura, e eles não contaminaram. Vocês acham que é fácil para os pais educarem os filhos dessa forma? É impossível aos nossos olhos, mas aos olhos do governador Yosef, não. Por isso que eu falo, aonde você vai levar os seus filhos? Onde eles vão chegar? Não é fácil. Eternos, Duas vidas. Natal, Hanukkah. São duas vidas O Eterno, que passaram por o Eterno grandes estava sofrimentos. lá dando a orientação espiritual para eles. A orientação que o Yosef tem, eu e você, nós temos, mas só que nós estamos colocando na nossa mente futilidades, vamos focar aonde nós queremos chegar. Esse é o nosso pote, a nossa mente tem que estar conectada com isso aqui, ó, energia de Hanukkah. Está entrando agora o quê? É a energia que nós vamos olhar para o outro com os bons olhos. E Yosef olhava para todo mundo com bons olhos. E olha que bênção, em vez de falar Abraão, Isaac e Jacob, nós abençoamos nossos filhos. Soraya tem as fotos dos nossos netos, nós colocamos lá e abençoamos no Kabbalah Shabbat, como Efraim e Manassés. Que Deus faça os nossos filhos como Efraim e Manassés. Eles não vão contaminar. E quem que vai conduzi-los? Sou eu. Essa é a nossa responsabilidade. Quando eu falo, onde Julio você vai levar Yosef? Você pode levar ele para as melhores escolas, você pode pagar as melhores faculdades, onde você quiser para ele para estudar, mas você vai fazer ele um homem temente a Deus. Isso que é importante. O mais importante é você levar o seu filho a ser um homem temente a Deus. Porque quando Deus colocar ele diante dos reis e faraós, ele será respeitado. E ele não vai se contaminar para o Hashem. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Coloca isso na sua mente. Quando você for fazer o seu Kabbalah Shabbat, lembra, olha, eu estou abençoando meu filho como Efraim e Manassés, mas eu quero ter essa responsabilidade que Yosef teve de educar os seus filhos. E José, tem uma passagem linda que é essa aqui também. José exigiu que todo homem fosse circuncidado para adquirir grãos. Olha que coisa! E aconteceu uma rebelião no Egito. E foram todos para o faraó. O faraó, olha o que Yosef está fazendo. José falou, se a gente quiser comida, tem que circuncidar. E faraó vira para os homens e fala, olha, está com José. Se José falou que é para fazer, faça. Vai todo mundo circuncidar. Mas diz os nossos sábios, no Talmud, que quando foi fazer a fome, Yosef falou com o faraó, faraó, eu vou ser o governador, aceitou, mas existe uma regra. Todo homem que está abaixo na minha casa, na minha responsabilidade, como foi com meu avô Abraão,
tem que ser circuncidado. É uma desonra para mim estar do meu lado homens sentados comigo que não são circuncidados. Todos vão circuncidar. E Faraó falou, está feito, todos vão circuncidar. E já tinha feito, alguns já tinham circuncidados, mas 99% não. Veio a fome e Yosef viu a oportunidade e falou, não, agora vocês vão circuncidar. Porque quem tem que circuncidar é você e os seus funcionários, aqueles que habitam na sua casa. Aí diz os nossos sábios, olha, Yosef viu a confusão que aconteceu com Diná, com a sua sogra sangue, com a sua irmã. Ele não poderia ter aliviado essa situação e falado, não, vamos mexer com circuncisão, não, deixa isso para lá, porque até então não tinha um templo, não tinha entregue a Torá, isso é uma tradição, um mandamento que Deus deu para Abraão, está na descendência. Isaac, tinha que ser todo mundo de Isaac, de Jacó, todos circuncidados. Então, ele falou assim, não, estou aqui, eu sou o governador, e todo homem está debaixo da minha jurisprudência, então todos vão ter que circuncidar. Interessante, né? Independente da posição que você está, se você tem a oportunidade de cumprir um mandamento, seja ele qual for, você tem que cumprir. Pesado, não é? Mas nós temos que esforçar para isso. Nós temos que esforçar para que todos que habitam conosco sejam circuncidados, para que todos aqueles que sentam à nossa mesa sejam circuncidados. Sabe o que isso quer dizer? Consciência. Eu falo muito dessa consciência que a Soraya trouxe, eu não entendia, mas hoje eu consigo compreender isso como se fosse um quadro bem na minha frente. Se você não tiver consciência da necessidade, você não fará. Se você não entender o propósito que é esses mandamentos do Eterno, você não o fará. Você só faz esses procedimentos quando você tem conhecimento e você acredita. Porque se vou pensar, o que é a Torá? A Torá não quer dizer instrução. E o que é instrução? Ensino. Ensino. Lei, né? Leis. Estatutos. Estatutos. Por que a Torá, então, não começa, Bereshit, não começa com leis? Já pararam para pensar nisso? Por que a Torá não começa com 613 mandamentos? Depois na história. O Eterno conta toda a história dos nossos patriarcas, para depois mostrar o exílio. Aí nós começamos as mitzvah, os mandamentos no livro de Êxodo. Você vai falar, Silas, mas Jacó com o nervo lá contra o filé, lá do filé mignon. Aquilo foi um costume adaptado à nossa crença, à nossa tradição. Mas os mandamentos específicos começam no próximo livro que nós vamos entrar daqui 2 semanas, Shavuot. Aí o Eterno vai falar da circuncisão, vai falar da peça, vai falar como nós vamos fazer. Antes disso, não. Então podemos pegar, são 5 livros, vamos pegar aqui 20% da Torá que começa, não começa com as leis. Começa com história. A sua vida não começa com as leis. Começa com a sua história. Ela tem um começo, mas ela tem um fim. Mas para chegar no fim, você tem que cumprir as regras. E as regras são as leis, elas vêm depois. Primeiro, o início, o pontapé inicial. Qual que é o passo que é mais importante? É o primeiro passo, começar. Nós precisamos começar. E quando você começa com consciência, você vai levar todos para essa consciência. Então, a fome, os homens não vê, não tem jeito, todos vão circuncidar. E agora começa o processo de trabalho de Deus em toda a família de Jacó. E a fome vem, muita fome,
E Jacó fala para os filhos, gente, a gente não pode ficar mais parado aqui. Vamos mexer, vamos descer, que eu ouvi dizer que no Egito tem comida. O povo desce, de repente, entra cada um por uma porta e eles estão com Iosef. Iosef fala que eles são espias. Eu queria ver essa cena, deve ser pesado para Iosef, né, a gente vendo assim. Iosef, vocês são espiões, eles negam, não são espiões nada não, o pessoal bravo lá, brigando, discutindo. Aí Iosef fala, sabe uma coisa, vocês vão ficar presos, pra vocês aprenderem quem são. E eles são presos. De repente, todo mundo lá na cadeia pensando, e agora nós estamos presos, passa 3 dias, José chama e fala, olha, tudo bem, vou liberar vocês. Mas um vai ficar. Quem vai ficar? Simeão. Por que Simeão fica? Porque Simeão empurrou ele no buraco. Você fica, Simeão. Era o mais mal de todos, né? Não, ele não era mal. São processos. Quando você entende os processos, você vai entender que cada um tem... A próxima paraxá vai falar a característica deles. Simeão, Israel foi inaugurado em 48, já tinha faculdade, já tinha tudo lá na área, porque Simeão bancando. Simeão, eles bancam Israel. O Eterno tirou a espada dele de Levi, falou, os levitas vão ficar com Torá. E os Simeão vão para o trabalho. Vão atravessar. Pegaram, você pensar atravessar mar, há 4.000 anos atrás, tinha que ser valente. Então, é nessa característica. E ele jogou Simeão na cadeia, falou, Simeão, fica na cadeia, você vai ficar aí, Simeão, para você aprender. E vai embora e manda o dinheiro de volta, vai todo mundo embora, vida que segue. E o que aconteceu com os irmãos? Eles falam assim, os irmãos se arrependem. Olha que interessante. Nós merecemos ser punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Confinamentos, quebras, são para reflexão. Quando eles caíram na cadeia, eles falaram, nós merecemos estar aqui. Por que nós merecemos? Porque nós fizemos mal ao nosso irmão e Deus está punindo a nós e é mais do que justo. Para o Hashem, a consciência. Quando você ativa a sua consciência, você faz techuvá. Todos nós temos quebras para ativar a nossa consciência. Todas as situações que acontecem na nossa vida para eliminarmos futilidades de nós. Quantas pessoas poderiam estar numa vida melhor sem futilidades? Quantas pessoas são cri-cri, nervosinhas? Futilidades. Poderiam estar melhor, conviver melhor com as pessoas. Você tem que abrir mão de muita coisa. Futilidade, porque aí você vai entrar nos 10% para ajudar ao outro. Abre mão. A vida passa muito rápido. É muito rápido a vida. Você viver futilidade, chegar lá em cima e cair aqui de volta. Deus nos livre. Vamos cumprir o nosso processo, transformando quem está do nosso lado, ajudando as pessoas que estão do nosso lado, sendo luz para quem está do nosso lado. Isso é o processo. E quando você cair na quebra, lembra, olha, o Eterno é justo, eu fiz errado, eu mereço o Eterno. Essa quebra, mas vão em frente, a vida segue. Interessante, fizeram techuvá, chegaram para o pai, contaram o que aconteceram. Tudo bem, Simeão ficou lá, o pai falou, mas por que vocês deixaram? Não olharam lá o dinheiro, deixaram o dinheiro lá, não podia ter acontecido isso, mas tudo bem. Cada um foi para a sua tenda, vida feliz, e abandonaram Simeão. Onde Simeão estava? Na cadeia. Depois que eles comeram, estava todo mundo de boa, e Simeão na cadeia. Aí acaba a comida, que aqui Jacó fala, gente, acabou a comida de novo. Mas ele tinha provisão, né, Silas? Jacó tinha provisão, né? Sim, mas a comida estava acabando. Não, mas ele tinha provisão, mas ele não queria... Mas eles não pediram para trazer Tipo o Benjamim? Espera o processo. Depois. Entenda. Reconciliaram com Iosef, tudo bem, 1000 maravilhas. Mereço essa quebra. Fui embora. Simeão está preso. Eu continuo, até a comida acabar, eu tenho que voltar.
Por que eles não voltaram para buscar Simeão? Essa é a pergunta. Consciência. E quando a coisa não aperta, você não move. Será que Simeão tinha família? Será que Simeão tinha filhos? Provavelmente, é o segundo. Por que eles deixaram ele lá preso? Porque está cada um de boa. Está todo mundo de boa. Aí Jacó fala, nós vamos morrer porque a comida acabou. Judá fala, pai, não tem jeito, a gente só vai lá se levar Benjamim. Aí ele fala, mas já tem o outro que está lá, um sumiu, o outro está preso. Vai levar mais um para ficar preso? Não, pai. Aí cada um coloca o seu discurso. Rubem dá 2 filhos. E o Judá fala, eu vou pecar todos os dias diante de Hashem, se eu não trouxer de volta. Mas até que a fome chega novamente, eles não voltam para buscar Simeão. E eles não vão buscar Simeão. O que eles vão fazer? Buscar comida. Interessante isso. Mas eles já foram com Benjamim, né? Sim, aí eu pergunto para você, onde está o seu Simeão? Está preso. Onde está o seu Simeão? Você lembra da bota da Soraya? Seu Simeão? Onde que ele está? A sua alma, a sua irmã, o seu trabalho, aquilo que te dá sustento. O espiritual, ao contrário. E você não busca ele. Você tem que buscar o seu Simeão. Você tem que valorizar a sua alma, o seu irmão que te sustenta nesse mundo inferior. Entendeu? Nós não ligamos. Tem alimento? Estou comendo? Estou de boa? Feliz da vida. Existem pessoas que ligam para a gente. Ô Silas, da situação, liga para mim, ora para mim, ora para mim, eu oro. Tudo bem. Mas a vida da boa tem comida? Vai. Não quero saber de Deus, não quero saber de Simeão. O que eu falo para vocês, a nossa alma é o nosso Simeão, que está preso nessa cadeia. E ela não pode estar presa, ela tem que fazer parte, caminha junto. É caminhando junto, Levi e Simeão caminhando junto, cada um com uma possibilidade. Você não pode abandonar, nós caminhamos junto. É junto, mesma passada. É boi com boi, boi com boi. Se você não estiver nessa jornada, está errada. É boi com boi. Boi e jumento não caminham junto, é boi com boi. A sua caminhada é essa, é espiritual e material, passo a passo. Isso que nos leva, que nos procede. O caminho, para a gente finalizar, eles voltam e Jacó fala, não tem jeito, a gente vai morrer de fome, eu vou correr o risco. Manda Benjamim. E é muito interessante que quando você está nesse processo que você não liga para o seu Simeão, para a sua alma que está presa, você não entende. Está tudo normal. Eles chegaram, foram lá e José ajudou, falou que ia comer com eles. Eles falaram, da festa, tem comida. Comeram. Aí no dia, na hora de chamar Simeão, só na hora do banquete, Simeão ficou lá, chamou Simeão só na hora que eles iam comer, mandou trazer Simeão. Ninguém perguntou para Simeão. Aí José tem aquele susto, chora, volta, chora. Dizem que todo o Egito escutou o seu choro. Eles bebem. E a Torá fala lá que eles ficaram embriagados, beberam. E vida que segue. Esqueceram do que passou. E vamos embora, né? No outro dia todo mundo foi pro seu hotelzinho, que José arrumou para eles, bonitinho, todo mundo bonitinho. Vamos embora. E José fala assim, olha, agora é o seguinte, pega o meu copo e coloca no pequeno. Mas só que eles estavam tão apegados a eles em si, ao material, que eles não perceberam. O que aconteceu com Benjamim? Benjamim ganhou 5 porções a mais. E ninguém viu. E ninguém percebeu. Até que vai todo mundo embora, cenas do próximo capítulo, com o copo de José.
De prata. E José chega e fala assim, ó, os servos, ó, com quem, o que vocês pegaram? Não, ninguém pegou nada não. Pode até matar quem tiver. Se você achar esse cálice aí com algum de nós, pode deixar ele aí para vocês. Tenho certeza que nós somos justos, nós não pegamos nada. Até o dinheiro que vocês devolveram, nós trouxemos de volta, então pode ficar tranquilo. E vão achar o copo. Logo no Benjamin. E eles mandaram o dinheiro de volta de novo, né? Eles colocaram de Agora, volta. imagina o susto que eles passaram. E o dinheiro de volta com o SUS? Que eles iam estar lá também de Aqui, volta. vocês não receberam. Aí eles viram, o dinheiro estava de volta, ela mandou o dinheiro de volta. Ele deve ter assustado, hein? Agora, Benjamin, você fez isso com meu pai. E o pai falou que vai para a sepultura se eu não chegar lá com vocês. Duro, né? E para a gente finalizar, arrasar e ver o que mais. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Razak, ver e mais. Olha que interessante isso, Razak e ver mais. Você tem que ser forte para dar o primeiro passo. Mas você tem que ser muito corajoso para continuar. Não adianta, seu Márcio, o senhor achar bonito a nossa casa dos centeneiros do nosso começo. O senhor tem que ser corajoso para o senhor adentrar e atravessar esse mar e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Razak Vimax, essa é a nossa trajetória. O começo é difícil. Toda a nossa trajetória é difícil. Todos os mundos aqui representados estão passando por dificuldades. Futilidades, 90%. 10% crescimento e elevação para cumprirmos missão. E para a gente entrar nesse 10%, nós precisamos ser fortes. O Eterno fala para sequência de Moisés. Josué. O Eterno fala para Josué: Josué, para de chorar, que você vai atravessar esse povo Jordão, não tira a Torá da sua boca. Fala para mim, esqueci a passagem. É isso mesmo. É isso mesmo. Ser Não, forte e corajoso. ser- Ser forte e corajoso. Não, Fala você desse- medita nas palavras desse livro, dia e noite. Esqueci. Mas é isso aí. Medita nessa palavra, dia e noite. Josué, pare de chorar. Moisés já está comigo. Esse povo agora é com você. Finalzinho de Shemot. Agora, do Devarim. Agora, ser forte e corajoso. Você vai atravessar esse povo Jordão. Ser forte e corajoso. Medita nesse livro, de dia e de noite. Ser forte e corajoso. Medite na Torá, dia e noite. Como assim, Silas? É ter consciência, não é ficar com a Torá na mão, não. É ter consciência do começo, ser forte para começar, ser forte para decorar, ser forte para praticar, ser corajoso para caminhar nessa jornada. Nós temos que ter coragem, nós temos que ser fortes. Razak Vimax. Esse é o nosso lema. Essa é a nossa caminhada. Nós temos o início, nós temos o fim. Mas o nosso início é Razak e o nosso fim é Ematz. Porque nós somos corajosos e nós vamos continuar. Baruch Hashem, alguma pergunta? Depois eu te pergunto. Pode perguntar Não, no é porque é coletivo. dúvidas de outra coisa. Então tá bom. Então nós vamos finalizar. Você quer finalizar? Meu bem, tem algum recado? Amanhã nós estamos aqui. A nossa festa começa às 10. Se a festa começa às 10, então você tem que